Rádio Brasa. Desde que falem. Desde que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Desde que falem. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa. Roda Baiana. Apresentação, Raquel Martins. Boa noite, eu sou Raquel Martins. Está começando mais uma transmissão ao vivo do programa Roda Baiana. Aqui, eu e mais 4 comentaristas vamos discutir sobre as principais notícias da semana que ocorreram no Brasil. A intenção é fazer uma reflexão sobre os fatos de uma forma diferente e mais aprofundada. Para quem ainda não conhece, a Bruna Dias é a nossa comentarista estudante de Direito da região Nordeste. Abordando as notícias com viés mais administrativo, a nossa administradora Gabriela Bressan, da região Centro-Oeste. Representando o sul do Brasil, o publicitário e apresentador do canal Rede Gesla de televisão, Júnior Gesla. E fechando a nossa bancada virtual, o jornalista que mora na região norte do Brasil, Lucas Maciel. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Baiana. Eu não poderia deixar de começar o programa de hoje sem falar do último acontecimento da sexta-feira, onde o ministro Sérgio Moro pediu demissão do seu cargo no governo, alegando que o presidente Jair Bolsonaro teria interesse em interferir na Polícia Federal, uma vez que ele queria alguém de confiança naquele cargo, o que levou ao questionamento do cargo de Maurício Valeixo a continuar ou não como diretor-geral da Polícia Federal. Além disso, o Sérgio Moro afirmou ainda estar surpreso com a demissão de Valeixo, uma vez que, de acordo com ele, não assinou esse decreto. Na tarde do mesmo dia, da sexta-feira 24, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento negando tudo o que Moro havia dito e dizendo que estava muito decepcionado com o então ex-ministro. Apesar disso, não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro vem tomando atitudes questionáveis até mesmo para aqueles que estão, ou pelo menos estavam, no seu governo. Um outro fato que também mostra esses questionamentos, essas falas questionáveis de Bolsonaro em relação à violência contra a mulher. Jair Bolsonaro afirmou que o fato das mulheres estarem apanhando de seus maridos seria por conta de eles não estarem trabalhando e levando sustento para as residências. Além dessa fala ser extremamente preconceituosa com aqueles que estão desempregados no momento no país, ela ainda negligencia um fato muito importante, que ainda ocorre muito, que é a violência doméstica. Para falar um pouquinho mais sobre isso, Gabriela Bressan. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriela Bressan, daqui do Centro-Oeste. Eu vou falar um pouquinho dos dados que está acontecendo na região. Aqui, infelizmente, eu encontrei esses dados que a gente teve um aumento de 40% em relação ao ano passado, nesse período de quarentena. Porque, aqui um dado que eu achei, que eu peguei do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, foi que entre os dias 14 e 26 de março, foram deferidas 301 medidas protetivas. E isso é muito triste, porque é um número muito alto em relação a 12 dias, né? E esse é um grande problema, é porque, infelizmente, os agressores estão presos dentro de casa com as mulheres. Então, muitas vezes as mulheres não conseguem denunciar, e esse número de 301 pode ser um número muito baixo, de acordo com que, às vezes, é o que está acontecendo. Porque como as mulheres estão presas com eles, às vezes elas não conseguem pedir uma ajuda. Ela não consegue, que ela tem medo, porque às vezes ela pegar um telefone, o agressor vê. Isso é muito complicado para nós mulheres, porque a gente não consegue sair do lugar onde nós estamos devido ao isolamento. Muitas delegacias estão fechadas, fazendo atendimento somente online ou por telefone, e isso é muito preocupante. Agora, em contrapartida, uma coisa que a gente anda vendo muito nas redes sociais é a sororidade entre as mulheres. E uma coisa muito legal que eu acabei vendo em Facebook é que em grupo de Facebook se fizeram só com mulheres, onde uma ajuda a outra sem ter a percepção do homem. Com falas prontas que se uma mulher manda para outra,
ela vai entender e ela vai conseguir ajudar, mesmo que não se conheçam. Isso é muito legal da parte do grupo feminino. Que não é porque eu não te conheço que eu não vou te ajudar. Você está numa situação constrangedora, você está numa situação difícil, onde que, infelizmente, pode chegar a ter a sua vida como tipo assim, você perder ela, né? O agressor é que a gente vê que o feminicídio, infelizmente, aumenta cada vez mais no Brasil. E essa ajuda em grupos de redes sociais é muito legal, porque assim ela consegue fazer a denúncia sem, vamos dizer, apanhar mais, porque o agressor não vai saber, e acaba conseguindo uma medida protetiva, que é o que realmente a mulher espera, né? Então, é isso que está acontecendo aqui na região Centro-Oeste. Obrigada, Gabi. Lucas Maciel? Sim. Muito dentro do que a Gabi falou, e nas pesquisas, né, sobre o assunto, como a gente conversou em reunião e outras vezes, é um pouco delicado a minha presença do Júnior na live para falar do assunto, mas a gente pode trazer dados. Trazer dados e, na análise desses dados e pelos relatos que vocês trazem, aprender com esse assunto. E em cima do que a Gabi falou, realmente, uma preocupação das autoridades é justamente o fato da mulher estar presa junto com seu agressor e não ter saída, não ter como pedir ajuda. Porque muitas vezes, até o fato de usar o celular já é um fator que amedronta, né? Junto com o agressor em casa. E aí, pesquisando, vem a preocupação com alguns dados. No final, eu vou trazer um alívio, mas a preocupação é o que traz esse assunto à tona. Segundo relatos da SNPM, que é a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, no estado de São Paulo, antes do isolamento, cerca de 70% das vítimas de feminicídio no Brasil e no estado não procuravam nenhum tipo de ajuda, não ligavam para o 180, e a partir desse dado você pensa, poxa, se ela tivesse procurado, e se, né? Mas não, infelizmente elas não procuraram e por isso o feminicídio aumentou. A gente está falando de violência doméstica, mas é inevitável falar de feminicídio, é inevitável, porque está diretamente ligado. E segundo as autoridades, é, segundo os dados, né, que a secretaria passou, teve um aumento exponencial no número de ocorrências durante a quarentena, durante o isolamento. Porém, uma diminuição em medidas protetivas, justamente porque não há denúncia, não há como chegar ao poder, né, judiciário com tanta facilidade. E aí eu puxo para o lado do norte do Brasil, onde eu trago essas informações que não são fáceis de encontrar, justamente porque não são dados tão sólidos, né, tão concretos, mas que já preocupam. Aqui no Pará, por exemplo, no primeiro trimestre de 2020, teve um aumento em 185% no número de casos de feminicídio. Tudo bem, você vai pensar assim, de 7 casos para 20 é pouco, mas não é pouco. Não é pouco porque você pega o comparativo e no ano de 2019 teve uma redução de 33% no número de casos em relação a 2018. E aí você pega no início de 2020, com a crise, com o isolamento social, e esse número de casos aumenta em 185%. É muito grave quando a gente pensa nisso. No Acre, no primeiro mês da pandemia, houve um aumento de 2% na procura do 180 na polícia para denúncias. No Brasil também, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 431% no número de relatos de terceiros nas redes sociais, onde vizinhos denunciam agressões, onde amigos que têm contato com as vítimas e através de hashtags, né, através de comentários, de palavras mais comentadas no Twitter e afins. Enfim, são dados que são gravíssimos e para
trazer um pouco mais de tranquilidade, que não tem tanta divulgação, o Ministério da, da, desculpa, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares Alves, criou um aplicativo de direitos humanos no Brasil, que é o Direitos Humanos BR, para identificar o selo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está em evidência na foto de perfil desse aplicativo. Então, para quem quiser, é só pesquisar. Então, é um aplicativo que traz benefícios e que vai ajudar quem precisa, né, durante a quarentena, que já entra também um pouco no assunto que o Júnior vai trazer, né, que são as mídias e como o assunto está sendo trabalhado e divulgado nos grandes meios de comunicação. É isso, Lucas. Eu acho que tem toda uma situação, acho que vocês colocaram muito bem a questão de como é um tema delicado, né, e como a gente tem que olhar com atenção. Eu peguei alguns dados básicos aqui do Rio Grande do Sul. Como o Lucas falou, aqui também existe uma certa escassez da informação, né, porque leva um tempo para ela ser processada e tudo mais. Em fevereiro de 2019, o Rio Grande do Sul registrou um caso de feminicídio. Já em fevereiro de 2020, esse número pulou para 5 feminicídios. E a contrapartida nesse sentido foi que a Brigada Militar ampliou em 80% as patrulhas Maria da Penha, ou seja, em 2019 eram 46 municípios que eram cobridos por essa atividade, e agora em 2020 são 84 cidades contando com esse serviço. Acho que, como o Lucas falou também, as meninas têm mais propriedade para falar a respeito desse assunto, trazendo o olhar da comunicação diante de uma situação como essa, de um cenário como esse. Acho que é importante a gente destacar o quanto a comunicação de massa numa situação como essa também é uma ferramenta importante, né? A gente vê casos como, por exemplo, fazendo um paralelo com isso que a gente está vivendo, né? A questão do coronavírus. A televisão, por exemplo, é um meio que tem penetração em 97% dos lares brasileiros, ainda bastante a mais do que a internet. É difícil você encontrar um brasileiro hoje que não saiba que para prevenir o coronavírus você precisa lavar as mãos, evitar aglomerações. Essa informação ela circulou muito porque ela foi muito colocada nessa mídia de massa, né? Então, eu acredito que também para essa questão da violência doméstica seja muito importante que a mídia, de uma forma geral, os meios de comunicação, independente da linha editorial que cada um preferir consumir, que haja uma conscientização em duas vertentes. A primeira é uma vertente de informação, e acho que não só sobre a notificação dos casos e o relato dos crimes que aconteceram, mas a informação no sentido de orientar também as vítimas a como elas fazem a denúncia, onde elas podem buscar apoio, né, em todos os sentidos. Então, nessa vertente de informação e também numa vertente de conscientização. Como a gente sabe, existem muitos casos de violência doméstica que são conscientes por parte das mulheres, elas sabem o que está acontecendo, mas em muitos momentos não conseguem reagir porque têm, eventualmente, algum tipo de dependência financeira, ficam preocupadas nesse sentido. Então, a conscientização que um meio de comunicação de massa pode trazer é muito no sentido de entender que não é uma situação normal, que é uma situação que precisa ser relatada de uma forma mais firme e realmente existe uma rede de apoio. Acho que isso que a Gabriela falou também vai muito ao encontro, também o que o Lucas falou a respeito de Twitter, de Facebook, de grupos que criam mensagens cifradas para que essas mulheres possam se manifestar e trazer a sua situação. É uma questão muito relevante também e que eu acho que tende a crescer, principalmente por ser uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né? A gente pode fazer isso. Mas acredito também que a questão da comunicação de massa tem um papel fundamental dentro dessa luta contra a violência doméstica e que precisa ser utilizada, na minha visão, nessas duas vertentes, de informação e conscientização. Agora, vamos ver quem é que vai aqui. Da minha parte, era isso. Obrigada, Júnior. É muito importante você ter falado dessa questão em relação a ter uma rede de apoio e ela ser divulgada, né? Em relação às redes de apoio, muito foi questionado como as mulheres poderiam fazer, a quem elas poderiam recorrer nesse momento em que o recomendado é que fiquem todos em casa, né? Então, estão surgindo algumas iniciativas. Uma delas foi a Gabriela Mansur, a promotora de justiça. Ela desenvolveu um projeto As Justiceiras, que está em operação desde o dia 24 de março, por meio de contato via WhatsApp. As mulheres que sofrem violência doméstica podem consultar cerca de 700 voluntárias, mais ou menos, para receber um apoio e orientação jurídica, psicológica, socioassistencial e médica dessas profissionais. Essa iniciativa é uma parceria
entre o Instituto de Justiça de Saia, criado pela própria promotora, com o Instituto Nelson Williams e o Instituto Bem Querer Mulher. E tem como lema: fique em casa, mas saia da violência doméstica. A Gabriela Mansur também, em entrevista para a revista Trip, ela falou a respeito da delegacia eletrônica, de que agora estão disponíveis os boletins online, né? E que eles estão se adaptando a essa nova demanda. Falando especificamente aqui também da região sudeste, em que no Rio de Janeiro a gente teve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica, e depois dessa disponibilização online, em São Paulo foi computado cerca de 20% de aumento de violência doméstica. Então, a Gabriela Mansur citou as possíveis maneiras de registrar essas ocorrências. Então, as categorias são injúria, calúnia ou difamação e outras ocorrências. Em caso de lesão corporal, a polícia pode auxiliar a vítima a filmar ou fotografar as marcas de agressão. E aí eu queria voltar essa pauta para a Bruna. Bruna, quais crimes envolvem a violência doméstica? Obrigada, Raquel. A violência doméstica ela é uma violação específica dos direitos humanos, os direitos inerentes a qualquer um que seja indivíduo. E aí a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que ela veio para proteger as mulheres. Ela não criou nenhum crime de violência doméstica, mas como ela deu uma especificidade, uma tipicidade mais específica, constituiu uma eficiência para que esses crimes fossem cumpridos, as penas realmente tivessem veículos de maior atenção para aquelas pessoas que foram lesadas no seu direito inerente, um direito humano. A violência doméstica, ela pode acontecer em 3 âmbitos, tanto quanto da sua família, quanto na sua unidade doméstica, como também em qualquer relação íntima de afeto. Vai constituir um crime de violência doméstica. Ao contrário do que muitas pessoas acham, o crime de violência doméstica, ele não é somente um crime físico, quando há ocorrência pelas vias de fato. Ele pode ser também sexual, e isso não inclui somente o crime de estupro, mas também a proibição de métodos contraceptivos ou a obrigação ao aborto ou à gravidez, também é um crime de violência doméstica. Tem também a violência patrimonial, quando há a destruição ou retenção de bens por parte do violador. E também existe uma muito importante e pouquíssimo abordada, que é a violência psicológica. O que acontece? Na violência psicológica, há o prejuízo à saúde psicológica da mulher, a autodeterminação dessa pessoa e a sua autoestima. Então, os casos de humilhação, de ameaça, também entram como violência doméstica nesses casos. E aí a gente tem, trazendo um pouco do que a Raquel falou lá no início, sobre o que o Jair Bolsonaro falou, a gente teve um caso similar que aconteceu em 7 de abril com o vereador Wellington de Oliveira, do PSDB. Quando estavam sendo discutidas as medidas de isolamento durante a quarentena, o vereador chegou a falar que seria necessário a abertura das igrejas, usando como argumento de que, caso isso não acontecesse, poderia ser computado como um aviso de Deus para que o homem pudesse matar sua mulher ou seu filho. E aí a gente vê o quanto o machismo ele é reproduzido nas falas das pessoas e também na consciência criminal delas, né? Como as pessoas se comportam, principalmente os homens, em relação às mulheres. E aí isso não leva a nada menos do que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é onde eu moro, houve um aumento de 300% dos casos de feminicídio em relação a março desse ano e março do ano passado, o que está totalmente ligado com o coronavírus, que deve ser combatido, mas também está muito ligado ao pensamento de como a sociedade se estrutura. Obrigada, Raquel. Obrigada pelas informações, Bruna. Realmente chocante esse aumento no número de violência doméstica. Se você, mulher que está nos assistindo agora, está passando por uma situação como essa, ligue 180 ou faça o seu boletim online. Caso você não possa fazer isso devido à presença do seu agressor, conte com as justiceiras no WhatsApp 11 99639 1212. Elas irão te ajudar. É importante lembrar também que os canais de comunicação da Rádio Brasa estão abertos para te ajudar da melhor maneira possível. Conte com a gente. Uma outra situação nesse período de quarentena que tem levado muitas pessoas a se questionarem: somos produtivos ou não somos produtivos?
A frase quarentena não é férias, ela está ecoando na mente de muitas pessoas como uma obrigação para ser produtivo 24 horas por dia. Lucas, aqui na região sudeste, tenho visto muitos noticiários locais, muitas informações a respeito de atividades físicas gratuitas online, cursos online agora disponibilizados gratuitamente. Como a produtividade está impactando aí a vida no norte? Para achar informações assim como o caso da violência doméstica, ainda assim é um pouco difícil mesmo. Mas quando a gente pensa em produtividade, a gente só pensa em trabalho, pensa nesse quesito. Eu vou estar em casa, mas eu vou estar improdutivo. Mas eu penso que pode ser produtivo de outras formas também. E aí eu vou trazer algumas dicas para quem está em casa. Primeiro, eu fui pesquisar dicas de psicólogos, de arquitetos, engenheiros, em várias matérias, né, diferentes sobre o assunto. E aí, achei algumas interessantes e que pode passar para quem está assistindo a gente. Por exemplo, quando você vai fazer alguma atividade do trabalho ou da faculdade, do colégio, procurar ambientes com mais fontes de luz, ambientes mais iluminados, para não ter aquela sensação de estou com preguiça, sono, enfim. Evitar o quarto, porque a cama ela é um atrativo, a cama ela te puxa para ela. Então, fugir desse cenário. A postura. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver na frente do computador ou na mesa com os livros na mão, evitar ficar muito curvado, ficar torto, para evitar mesmo problemas na coluna, enfim. Ficar informado, se informar diariamente, porém nem tanto. O excesso de informação também traz estresse. Estresse não faz bem dentro dessa quarentena, jamais. Usar a tecnologia a seu favor. Você que gosta de exercícios físicos, você que não está bebendo muita água, usar também a tecnologia a seu favor. Vários aplicativos que auxiliam para esse bem-estar dentro da quarentena. E a última dica que também achei interessante é fazer pausas quando necessário. Muita gente acha que tem que ser produtivo o dia todo. E aí, fazendo faxina na casa, estudando o tempo todo, pausa só para comer no almoço, e esquece do descanso. O descanso também ele é importante durante a quarentena. Enfim, mas a produtividade não é só aqui. Alguns órgãos públicos também estão trabalhando, estão também sendo mais produtivos durante essa quarentena. Eu peguei um exemplo entre tantos, que é o caso do TJ do Amazonas, Tribunal de Justiça, onde eles criaram um painel de produtividade. Não sei se deu uma falha aí agora. Onde eles estão exibindo as metas do Tribunal de Justiça no Estado e mostrando que eles não estão parados, estão conseguindo atingir as metas durante a quarentena. E uma última informação que eu achei muito interessante vem de Roraima, que aí eu trago para o norte do Brasil, onde eles estão levando atividades escolares aos alunos que não têm acesso à internet. E eu achei isso muito interessante, porque não vi nenhum outro estado tendo uma medida tão efetiva no caso desses alunos que de baixa renda e que não têm acesso, né? Principalmente de zona rural. Obrigada, Lucas, pelas informações. Gabi, o que você tem para dizer para a gente a respeito dessa produtividade geral, em relação ao planejamento pessoal, como tudo isso pode impactar no mercado? Então, eu vou pegar um pouquinho da fala do Lucas, que realmente as dicas dele foram muito boas e complementam muito as minhas, principalmente em relação ao planejamento pessoal. Falam que administradores são os loucos do planejamento, né? A gente tem planejamento para tudo. E isso é uma ótima dica que a gente tem que passar para vocês, principalmente em relação a essa quarentena. Porque quando a gente fica em casa, a gente muda completamente a nossa rotina, vira home office, faculdade EAD, escola EAD, isso foge muito, porque eu não preciso sair de casa, então quebra a nossa rotina habitual. E umas dicas que eu vou dar aqui para vocês utilizem agenda. Pode, agenda não sei o quê, mas não, a agenda é fundamental para você se planejar. E você sempre começar a planejar de um dia para o outro. Ou, às vezes, se você conseguir, a semana inteira. O que eu preciso fazer amanhã, por exemplo?
Começa por horários. De manhã eu preciso fazer isso, preciso acordar e pautar. Acordar, tomar banho, tomar café, para você não sair da sua rotina, para você ter um planejamento e falar assim, opa, aqui eu estou atrasando em alguma coisa, aqui não está saindo conforme planejado. E para você otimizar essa agenda, você colocar, lógico, primeiro as suas obrigações diárias, quem estiver fazendo faculdade, aulas, home office, no horário que tem que fazer. E depois, o que é mais difícil para você fazer. Então, os seus afazeres mais complicados vêm como prioridade. Isso é uma coisa muito legal para você não ficar frustrado no final do dia. Tipo, nossa, eu não consegui cumprir a minha agenda. E tornar tudo isso um hábito, porque assim você consegue otimizar o seu tempo, você consegue manter a sua rotina e ser mais produtivo, fazendo tudo que você precisa fazer dentro de um dia. Agora, num viés um pouco mais administrativo e não pessoal, vou falar um pouquinho da administração geral como um todo, porque esse aumento da produtividade, agora em período de pandemia, mais para frente, isso vai gerar um aumento muito grande. E, tipo, por exemplo, com o aumento do desemprego, durante essa pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar dentro de casa, a sair da sua zona de conforto, começaram a produzir serviços, produtos para vender dentro da sua casa, ou até mesmo investir em si mesmo, fazendo cursos, tem vários cursos online de graça que várias faculdades estão oferecendo e tudo mais. Só que isso é uma balança de 2 pesos. Quando tudo isso acabar, o quão saturado não vai estar esse mercado? O quanto não vai aumentar a exigência no emprego, numa vaga de emprego? Hoje em dia, durante essa pandemia, até Harvard disponibilizou cursos online com certificado pago, tudo bem. Mas mesmo assim, dentro de uma vaga de uma empresa, você vai fazer o seu estágio, para você fazer seu estágio, ou um CLT normal, o quanto não vai ser mais desgastante tudo isso para você conseguir entrar mais exigente. E tudo isso vai precisar de uma fiscalização muito alta para conseguir domar tudo isso, porque isso acaba prejudicando a gente. E você falou a respeito dessa questão dessa profusão de cursos online também. Júnior, como isso pode impactar no sentido da cultura do hiperlink? Eu acho que eu até vou encurtar minha fala para falar mais dessa questão do hiperlink, porque o que os colegas falaram aí já tem bastante material, mas essa dificuldade, olha que loucura, a gente está falando aqui sobre como a gente se torna mais produtivo, sendo que a gente tem todas as ferramentas do mundo hoje para ser mais produtivo, né? E eu acho que isso tudo são reflexos do que a gente chama de cultura do hiperlink na comunicação, que é aquela coisa, a gente chega no trabalho focado para fazer alguma coisa, abre um e-mail e vai para outro assunto, e pula para outro assunto, pula para outra coisa. A gente vai abrindo janelas, quando a gente percebe, passou meia hora, a gente já está em outro lugar completamente diferente, pensando em outra coisa. Então, organizar esse pensamento e conseguir conter um pouco essa tentação, que é a cultura do hiperlink, que é uma coisa que acontece com muita facilidade, a gente se perde muito facilmente diante de tantas opções que a gente tem, é um desafio muito grande. Então, aí esses aplicativos, essas ferramentas que a gente tem visto tanto aí, para tentar otimizar esse tipo de situação. Muito obrigada, Júnior. Eu queria agradecer a todos vocês pelas informações que vocês trouxeram hoje. Foi muito relevante a gente falar sobre esses 2 assuntos que, infelizmente, estão sendo tratados de maneiras diferentes. A violência doméstica está perdendo um pouco essa visibilidade dentro das notícias, infelizmente. A gente precisa falar mais sobre isso. E a produtividade, acredito que a gente precisa se cobrar um pouco menos de ser produtivo 24 horas por dia, né? Obrigada aos nossos comentaristas Bruna Dias, Gabriela Bressan, Júnior Gesla, Lucas Maciel. Muito obrigada também a você, ouvinte. O Roda Baiana fica por aqui. A gente se encontra novamente no dia 10 de maio, às 19 horas. Uma boa noite para você. Rádio Brasa.
Desde que falem. Desde que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Desde que falem.